Olá, meu nome é Carolina Gripa e hoje eu venho comentar sobre a minha última aquisição, que é um catálogo de uma exposição que está aberta em Nova York, na Fundação Barnes, que é sobre Marie Curie, que é uma personagem muito importante sobre a tapeçaria francesa e até um personagem super importante que esteve, assim, pesquisas que eu tenho feito, ela esteve um pouco esquecida, está sendo retomada atualmente por pesquisas mais atuais, tanto nos Estados Unidos como na França. Até acredito que é mais nos Estados Unidos até. E então esse aqui é o livro que vou traduzir, né? Marie Curie, o fio moderno de Miró, Amon Ray. Realmente essa exposição vai tratar sobre a trajetória dessa mulher, que tem uma história super interessante, e vai mostrar muito as tapeçarias, que ela foi chamando artistas franceses para fazer os cartões, o projeto da tapeçaria, e ela que realizou as tapeçarias em ateliê, inicialmente na Argélia, e depois nos ateliês franceses, principalmente Aubusson e Beauvoir. Então, nesse vídeo, eu vou focar um pouco na trajetória dela. Se a gente for ver o sumário, tem textos da curadora, que é a Cindy Kank, acho que se fala assim, que ela é uma curadora ligada à Fundação Barnes, onde está acontecendo a exposição, de uma pesquisadora específica dos Estados Unidos, mas realmente para o vídeo eu vou comentar a trajetória dela e focar um pouco nesse texto da curadora, que dá um panorama geral, e pensar alguma coisa dos outros. Porque é um catálogo que tem muita imagem e tem bastante texto. Como eu falei, ela é uma pessoa que está sendo redescoberta, então acho que esses textos são bem importantes para situar quem é a Marie Curie e a sua importância na tapeçaria no século XX. Mas, confesso, eu estou em pleno mestrado, então a coisa está um pouco embolada. Mas vou trazer, eu acho, informações bem interessantes sobre essa persona que aqui não tem nada muito... Em publicações brasileiras não tem nada muito citando ela. Sempre citam, mas não tem assim um estudo mais aprofundado sobre a trajetória dela. Então, Marie Curie nasceu em 1879 no interior da França. E o pai dela era dono de um bar e a mãe era dona de casa. Ela não veio, até a curadora comenta que ela não veio assim de uma família super abastada, vamos dizer assim. Ela se casa um pouco mais tardiamente, né, pra época, ela tinha uns 27, 28 anos, mas ela fica casada com esse primeiro marido uns 6 anos, e depois é que ela vai casar com Paul Curie, que foi o advogado do seu divórcio. Eu gostei um pouco dessa história. Ali sim é que ela vai ter uma vida bem melhor. O Paul Curie, ele era advogado, mas ele começa a ter uma carreira política. E ele era um francês argeliano, que a gente tem que lembrar que na época a Argélia era uma colônia da França. Então os dois se mudam para Argélia, numa cidade chamada Philippeville, mas quando eles se modificam lá, daí sim, o Paul Curie vai poder dar a Marie Curie uma vida bem melhor. Ele inclusive constrói uma vila que em árabe significa a casa de Marie. A curadora comenta que provavelmente é a partir da decoração da sua casa que ela vai se envolver e começar a colecionar arte, principalmente arte francesa. E é interessante que na região onde ela vivia, na Argélia, há uma tradição de bordadeiras e de tecelagem também. E Marie Curie fica muito impressionada com essa técnica, né, essa artesania. E ela tem uma ideia, literalmente. Ela acha que em Paris há um mercado para esses bordados, mas com uma estética modernista. Que a gente tem que pensar que isso era 1915, 1920, e sim, havia esse interesse. E é uma época que começa a se criar muitas maisons de moda em Paris, e inclusive muitas chefiadas por mulheres. Isso é bem interessante, que isso não era mal visto, né? E é uma profissão, realmente, é um mercado para as mulheres. Então, é isso que Marie Curie vai fazer. E é super interessante. Ela vai abrir a Maison Marble em 1922, em Paris. E o foco dela é tanto decoração como também moda. E interessante que ela vai fazer essa união. Então, ela vai chamar artistas que estavam em Paris, principalmente franceses também,
para fazer desenhos, tanto de tapetes, tapeçarias e também peças, né, bordados que ela fazia em vestidos e enfim. Ela vai trabalhar muito com uma artista russa, que é a Natalia Goncharova, que já fazia figurinos para o balé russo. Então ela chama e tem muitas peças, principalmente de moda, com desenhos da Natalia, vou falar assim porque não sei se eu falei certo o sobrenome dela. Mas ela também chama artistas para criar tapetes no início. Ela chama Picasso, Braque e o Lurçat. É interessante comentar que o Lurçat já fazia os seus tapetes, mas eles eram bordados primeiro pela sua mãe, depois pela sua mulher. A Marie Cuttoli chama o Lurçat para fazer desenhos que vão ser tecidos na Argélia. Isso é interessante, então ela faz essa ponte. A curadora comenta que sim, se a gente for pensar, né, nós temos essa francesa que vai até uma colônia, né, tem toda uma questão de colonialismo aí, mas até a curadora comenta que havia sim um pensamento colonialista na época, né, e que havia um incentivo dos franceses em desenvolver a região da Argélia. Então, enfim, isso é uma coisa que até atualmente é visto criticamente, né? A ação da Cuttoli. Então, inicialmente, ela trabalhava muito assim. Ela pegava esses desenhos franceses e eles eram bordados ou tecidos na Argélia. É interessante, ela vai ter muito sucesso na exposição de arte decorativa em Paris, que aconteceu em 1925, que ali que vai ter muita força a arte deco, né? E vão chamar os tapetes dela, é algo que chama muito atenção, todos comentam. Após também essa exposição, a Cuttoli começa a ter um reconhecimento bem grande nos Estados Unidos também, ela inclusive sai na Vogue, comentando sobre a decoração e sobre as roupas dela. E também é bem importante que ela vai sair num guia americano de compras de Paris, que foi escrito pela Thérèse e Louise Boni. E, inclusive, é graças a elas que nós temos muitas fotografias da loja da Marie Cuttoli. E ela também vai chamar o irmão do Jean Lurçat, o André, para fazer a decoração da sua loja. É a partir daí também que começa a Cuttoli realmente vai ter um reconhecimento muito forte nos Estados Unidos. E logo ali nos anos 30, ela faz exposições com seus tapetes, e já é no fim da década de 20 que ela vai direcionar mais a sua loja para a arte em si, então ela até muda o nome, vai virar a Galerinha Vignon, e é ali que ela começa a dar um foco maior nas tapeçarias. E logo ela chama dois artistas, o Lurçat, que vai realizar a sua primeira tapeçaria tecida, devido a Cuttoli, isso é muito importante, e vai ser ela que vai apresentar os ateliês de Aubusson, que depois ele vai, enfim, criar toda a sua trajetória, né? Ela chama ele e chama também um outro artista, o Runot, que era um pintor, e a curadora, em algum dos textos do catálogo, comenta que Runot não gostou muito dessa ideia de ter a sua obra transferida para a tapeçaria, no início. Então diz que eles criam um termo com muitas cláusulas e comentando que se ele não gostasse do resultado, a Cuttoli ia ter que destruir a tapeçaria. E não foi só com o Runot que isso aconteceu, com os outros artistas também que eu já li em alguns outros lugares. Porque o que acontecia, e que isso também depois a Cuttoli vai sofrer algumas críticas que eu vou comentar logo em seguida. Mas os artistas apenas desenhavam o cartão e ela que supervisionava a tecelagem, né, a feitura da tapeçaria. Isso também ocorre porque não são todos artistas que conheciam sobre a feitura, né, ou conheciam a técnica da tecelagem. Então ela que fazia esse meio de campo entre o artista e os ateliês de tapeçaria. Mas no fim, Runot gostou do resultado e inclusive ele vai fazer mais 12 cartões para Marie Cuttoli, e assim ela começa a chamar cada vez mais artistas. Ela chama inclusive Matisse, ela chama Dufy, chama Picasso, Braque, e assim ela vai criando todo um acervo de tapeçarias desses artistas modernos franceses que vão desenhar cartões para ela. E é com esse material que ela vai fazer muitas exposições nos Estados Unidos. Isso é bem importante, a gente tem que pensar que ali ela vai passar pela Primeira e a Segunda Guerra, e nesses períodos ela foge
né, para os Estados Unidos. E ali ela vai receber apoio de artistas americanos e também do Barnes, que é o fundador da Fundação Barnes, né, que hoje, em 2020, está acontecendo essa exposição, que até tem um texto específico sobre essa relação, mas basicamente é isso. Barnes se encanta muito com essa produção de tapeçaria, ele compra obras da Marie Cuttoli, vai ajudar ela a passear com as suas tapeçarias e expor em alguns lugares dos Estados Unidos. E por que Marie Cuttoli é tão criticada e foi esquecida, né, nessa história da tapeçaria, né? O que acontece? Desde ali dos anos 20 e 30, tá tendo uma decadência muito grande desses ateliês. E sim, com certeza ela ajudou chamando esses artistas para trabalhar nesses ateliês. Só que pessoas mais envolvidas, né, nos ateliês estavam querendo se desvincular um pouco dessa questão de um artista desenha o cartão e eles fazem meramente passam, né, do cartão, da pintura para a tapeçaria. Eles estavam querendo criar uma certa independência na feitura da tapeçaria ou que artistas se envolvessem mais com o que é fazer uma tapeçaria, que é o caso que o Lursat vai fazer. Então, até inclusive a Anne Albers, que é uma grande tecelã que é ligada à Bauhaus, ela vai criticar publicamente a Marie Cuttoli, que ela simplesmente está fazendo o que acabou que trouxe todo o desprestígio da tapeçaria, que é tu só fazer uma cópia de um quadro, né? Então ali começa que Marie Cuttoli vai sofrer críticas e vai ter um certo desprestígio, né? E também tem uma parte de um texto que comenta sobre um embate de Lursat e Marie Cuttoli. Que o que aconteceu? Lursat justamente é um artista mais interessado na tapeçaria e no fazer da tapeçaria. Ele começa a se aproximar mais dos ateliês e ele critica Marie Cuttoli, porque justamente ele faz o cartão e a Marie Cuttoli não deixa ele se aproximar muito do ateliê. É ela que supervisiona a feitura da tapeçaria. E ele já é um artista que tem interesse nisso. Então, isso dá pra, assim, entender, lendo os textos, que vai ser uma crítica que vai bater muito forte na Marie Cuttoli. E após a Segunda Guerra, até ela vai para os Estados Unidos, ainda viaja com as suas exposições, mas aos poucos ela vai sendo um pouco apagada mesmo, enfim. E até nos anos 70, o que ela faz também, que ela refaz alguns tapetes que ela fazia dos anos 50 até 30, ela refaz uma nova tiragem. E isso também, enfim, acaba que não pega muito bem pra ela. Só que com todas essas críticas, né, se defende, e realmente acredito muito nisso. Ela, de sua maneira, primeiro ela era uma empresária, até eu já li os textos da Virginia Troy, que é essa pesquisadora dos Estados Unidos, ela comenta que, na verdade, isso é algo muito importante. Ela é uma mulher que, em plenos anos 20, abre a sua maison e vai ter uma grande influência na arte francesa e até vai divulgar muito a arte francesa nos Estados Unidos. Outro ponto é que, mesmo tendo essa crítica que ela afastava um pouco os artistas do ateliê, é graças às tapeçarias dela que vai dar um up nesses ateliês franceses. E, enfim, ela vai começar a colocar uma linguagem moderna ali também. Então, ela tem, sim, um papel muito importante na revitalização desses ateliês franceses. E também é graças a ela que o Lursat vai penetrar nos ateliês de Abyssal, ela que faz esse primeiro convite, né? Então, sim, ela tem um papel muito importante nessa história. E também, falando de Brasil, é bem interessante que ela vem ao Brasil em 1954 e ela vai conhecer a Madeleine Colasso e se encanta muito com a produção dela. E a Marie Cuttoli que ajuda a Madeleine Colasso a registrar o seu ponto brasileiro recém-inventado. Então, ela teve uma participação muito importante, sim, que hoje ela está sendo, né, está sendo feita uma nova leitura dessa produção dela, e essa exposição realmente é um resultado dessas novas pesquisas. E comentando um pouco mais sobre o catálogo, a gente vai ter um capítulo que é voltado a Maison Marbre, e realmente é só fotografias. Então, que a gente tem um bom registro da loja dela,
com a exposição dos tapetes e também tem muitas roupas dela, inclusive tem roupas dela no Victoria and Albert, enfim. E vou mostrar um pouquinho pra vocês no vídeo, que são peças muito bonitas e particularmente eu gosto muito da moda da década de 20, acho muito bonita. E também depois tem um capítulo que é sobre só as tapeçarias e mostra alguns grandes nomes que ela fez essas transposições dos cartões para as tapeçarias, que isso eu vou postando ao longo da semana. E também vou postando os textos para vocês poderem ler, quem tiver mais interesse. Mas eu acredito que é isso, é um resumo um pouco da trajetória da Marie Cuttoli. E digo para vocês que esse é meu último vídeo. Eu tô fazendo meu mestrado, eu tenho que defender final do ano, então as coisas estão me apertando um pouco. E eu tenho mais alguns livros, mas como eles são de escritoras estadunidenses, não há muito foco do meu mestrado, então acaba que fazer esses vídeos está me atrapalhando um pouquinho no meu cronograma. Mas eu vou seguir com as postagens no Instagram e vou pedir ajuda de vocês, porque agora eu tô pensando em postar mais sobre exposições que trouxeram tanto tapeçaria como arte contemporânea. Sintam-se à vontade para me mandar mensagens e me comentar alguma exposição que você viu que chamou a atenção, que tinha tanto arte textil como tapeçaria. E é isso que eu vou ir postando a partir da semana que vem. E muito obrigada. Quando eu estiver liberada no mestrado, espero voltar com os vídeos e comentar um pouco desses livros restantes que eu tenho e também sobre algum dos temas da tapeçaria. Então, muito obrigada e seguimos com as postagens. Até!